Como a vida pode avançar se estamos com o sentimento de que tentamos de tudo e nada se resolve? Estamos tentando dar outras amplitudes, direções, inspirações para a vida e ela parece estar no mesmo lugar. Não consigo descrever, talvez, como ela está no mesmo lugar. Não é uma coisa só, não é um item só, é uma sensação atmosférica de que ela não está caminhando, que ela está na mesma. Bom, será que as opções esgotaram ou será que há outros caminhos? Será que são as mesmas opções, mas de diferentes formas? Ou não? Tem outras coisas por aí que podem nos ajudar? É isso que nós vamos pensar hoje, responder essa pergunta. Já tentei de tudo e a vida não muda. O que a gente faz? Como a gente atua aí? Para isso, nós vamos passar por esses tópicos que vão nos ajudar muito nessa reflexão. Primeiro, o que está escondido entre tanto entulho? Palavra forte, né? Entulho. Vamos responder essa pergunta. Depois, encontrando a fonte de todo o desarranjo. E por último, a volta para o cuidado básico humano. Com essas reflexões, a gente vai encontrar novas possibilidades para a sua história. Meu nome é Victor De Gasperi, sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. Muito rapidamente, como sempre, te convido a se inscrever no canal. Só clicar aqui embaixo e curtir o vídeo. É a forma que você melhor nos apoia. E aqui na descrição tem os links para as minhas redes sociais, onde há conteúdos de outros formatos e também outro link que você pode conhecer os meus livros. Aqui temos uma primeira frase, uma primeira indagação, que é muito importante para nós iniciarmos esse percurso. O que está escondido entre tanto entulho? E aqui eu tomei muito cuidado com a palavra entulho, porque quando eu falo entulho, eu estou querendo dizer não necessariamente coisas que estão ou estavam estragadas, mas coisas que ficaram sobrando, ou tentativas que depois foram desistidas, abandonadas, não funcionaram. Então, vai ficando como uma tentativa constante de fazer reformas os entulhos das tentativas que não funcionaram. Vai criando muito volume, muitas buscas, muitas tentativas, e isso tudo são materiais psíquicos por ali. Por que a pergunta é o que está escondido entre tanto? Porque, de alguma forma, você tentou, buscou e não encontrou o que precisava encontrar. E é muito interessante, a gente vai aprofundar nisso, o quanto que muitas vezes aonde a gente intui procurar não é onde está a nossa pergunta principal, o nosso entendimento principal. Então é preciso entender aqui, sem dúvida nenhuma, que há uma direção a qual não estamos indo. Muitas vezes, a depender de como são as nossas tentativas, fica claro que a gente está tentando buscar fora a solução das coisas. E às vezes até fora, mas que leva para dentro. Estou buscando meditação, estou buscando terapia, estou buscando um yoga, estou buscando isso ou aquilo. A terapia eu não sei, porque seria muito difícil ir para a terapia e não vir para esse ponto. Mas talvez sejam tentativas que te levem para o lugar externo ou não estão sendo suficientemente introvertidas ou te proporcionando a introversão, ou, palavra melhor, a introspecção para achar o ponto principal. E aí, conforme você foi tentando, vai gerando um cansaço, um tédio, perguntas novas, raciocínios novos que, na verdade, por mais que tinham a ideia de ajudar, eles vão, na verdade, só afastando e ocultando ainda mais o que estamos procurando. Ou seja, faz muito barulho, faz muito entulho, faz muitas coisas e nos dá a sensação de, putz, não encontramos, não é por ali, e aí tá tudo isso ali atrapalhando, porque você vai ficando desistente, vai ficando cansado, vai ficando decepcionado. Ficamos com essa imagem? É o principal nesse momento, uma imagem de que temos muito entulho e de repente o que estamos procurando está lá embaixo e ficou soterrado por tudo isso. Aqui colocamos então justamente nosso objetivo de encontrar esse ponto, encontrando a fonte de todo desarranjo, né? Veja que quando nós falamos fonte é porque estamos querendo dizer que é algo anterior a tudo isso, certo? Que muitas vezes, dentro do sintoma, nós vamos indo e falamos assim, bom, cheguei no ponto aqui que eu tô triste. E essa tristeza despertou em um trabalho. Aí daqui a pouco você começa já assim, o problema é o trabalho. Aí você troca de trabalho, ajusta o trabalho, mas isso de certa forma continua. Aí você fala, bom, então não era o trabalho em si, mas talvez a minha autoestima que no trabalho não estava boa, então eu preciso trabalhar a minha autoestima. Aí você vai fazer algum esporte, aí você vai fazer algum autocuidado, vai estudar, mas isso continua. Então veja, muitas vezes a depender de onde esse sintoma apareceu, nós vamos achando que está por ali a questão.
sendo que ali talvez seja só uma reverberação do ponto original, certo? Então, quando nós falamos encontrando a fonte, é porque de repente está mais atrás, está mais atrás, está mais atrás, ao ponto de que muitas vezes na psicanálise a gente vai voltando e fala, ih, tá ali na infância, tá ali na adolescência, tá ali no começo da vida, e a gente estava procurando assim na carreira profissional, sabe assim? De toda forma, é muito importante às vezes fazendo essa trilha de volta para achar o ponto, né? Então sim, vamos lá, apareceu aqui no trabalho, apareceu no estudo, apareceu num relacionamento, vamos pegar isso e não é por aqui, também não era aqui, vamos indo, até encontrar o que talvez gerou esse início, ou qual foi a falta que desdobrou em tantas coisas que daqui a pouco a gente perdeu mesmo o rumo, né? Peraí, onde começou tudo isso? Né? O que estimulou tudo isso? Então, a gente tem uma viagem a fazer, a gente tem uma exploração a fazer por esses caminhos, um caminho de volta à origem do que lhe feriu. E aí, claro, a terapia é muito desse lugar, né, para que nós possamos chegar lá. É possível imaginar, entender de certa forma aonde é esse lugar através de introspecções suas, leituras ou outras formas de se aprofundar. Mas é que a terapia vai no lugar com esse objetivo de fato, e fazendo cada nuance do caminho, cada curva dessa estrada, podendo chegar precisamente aonde precisávamos, certo? Então, nessa tentativa de tentar de tudo e não achar, né, o que muda a vida, de certa forma, é porque talvez mexemos, mas não chegamos naquilo que de fato fez o vazamento, digamos assim, né? A gente está tentando consertar um vazamento, estamos toda hora trocando o acabamento e não fomos nas estruturas mais profundas do problema. Esse é o ponto principal. E quando a gente está falando de uma vida que não muda, aí você pode me falar, mas Vitor, não é que eu estava triste, é que eu não estava, tava com tédio, ou eu não tô feliz com a minha rotina, ou eu não estou ganhando mais dinheiro como eu gostaria, eu já tenho tantos anos e não realizei isso, não realizei aquilo. Pois é, um ponto lá atrás, né, dolorido, como eu disse anteriormente, ele desdobra em tantas coisas que também é isso. Chega lá na frente, eu estou ganhando menos dinheiro. Ah, por quê? Porque tem uma série de caminhos que levaram a esse ponto. Eu não estou realizando o que eu gostaria, aí eu já estou numa profissão que eu não gosto, ou já estou com relações e dinâmicas de relações que me fazem muito mal, né? E aí, bom, você vai vendo que tem todo um emaranhado de coisas que levaram até ali, certo? Então, a cara do sintoma aqui, muitas vezes, ela só sinaliza, de certa forma, que tem uma dor. Ela ainda não tem a cara do problema, sabe? E aí que a gente, às vezes, tende a se enganar. Ah, o problema é esse aqui. Não, aquilo é uma roupagem. Precisamos voltar, explorar, mergulhar, abrir o miolo e entender, não, tá aqui, ó. Aqui, isso aqui é o que isso foi se transformando no meio do caminho e chegou aqui. Mas originalmente é isso. Enquanto não arrumamos isso, tudo isso continua se proliferando. Então é preciso entender dessa forma. Tudo bem? Vamos um pouquinho mais em frente. Justamente nesse lugar de retorno, eu coloco o nosso último ponto, a volta para o cuidado básico humano. Essa volta não é temporal, não quero, vamos voltar no tempo. Essa volta é resgatar os cuidados básicos humanos. Uma forma de ir restaurando isso é compreender quais são as qualidades de vida básicas que uma pessoa precisa ter. Quais são os cuidados mínimos que uma pessoa precisa ter. Então, pera lá, eu estou tendo paz? Olha que pergunta simples. Difícil de responder, mas simples na indagação. Eu estou dormindo bem? Eu me alimento direito? Né? Como está a minha saúde? Como estão minhas amizades? Como estão minhas relações? Como está meu romance? Como está minha autoestima? Veja, muitas vezes é tão mais básico que a gente está pensando assim, mas está comendo e dormindo? Sabe assim? Está se exercitando? Eu quero dizer que se nesse caminho todo, e é claro que leva um tempo e é sensível entender por onde estão as nuances que te levaram até aí, nós fazemos um grande trabalho que realmente adianta muito a solução do problema quando reajustamos a base. Voltamos para os cuidados mais básicos. Não, eu preciso dormir bem, eu preciso que as minhas relações sejam saudáveis, eu preciso cortar o que não me faz bem, eu preciso me afastar de quem não me faz bem. Sabe assim? Eu preciso melhorar a química do meu corpo, eu preciso emagrecer, eu preciso fazer meus exames, eu preciso me cuidar disso ou daquilo. Enfim, dentro das necessidades que você, com a sua história, vai entendendo ser necessárias para os ajustes básicos que você precisa. Sabe assim?
Pensando nessa saúde, nessa química do corpo, pensando nos parâmetros biológicos, pensando nos parâmetros emocionais. Arruma a base, faz isso desde já. Mesmo que você não esteja com psicólogo, que você não saiba onde estão os problemas exatamente, vai arrumando a base, porque a base arrumada, ela vai despotencializando os sintomas e vai potencializando a abertura do caminho, deixando o caminho livre, o caminho mais leve, o caminho mais tranquilo. Então, a gente está aqui. A gente muitas vezes precisa voltar para cá para entender, de certa forma, temporalmente até, qual é o problema lá no seu passado. Ok, mas de repente, se eu dou uma ajeitada na base, eu consigo fazer uma vitalidade correr melhor e já ajustar muito das coisas. Continuarei tendo que procurar isso? Claro, essa investigação vai ter que acontecer. Mas de repente, o efeito desse probleminha que está lá guardado em você já é reduzido e muito, porque esta base está muito forte, está muito estruturada. Eu estou com sono legal, eu estou fazendo uma rotina respeitosa comigo mesmo, eu estou com relações que me respeitam. Opa, a coisa já melhora muito. E aí, então, no final das contas, você começa a ver que todos esses arranjos são determinantes para que nem você entendendo como, não precisa entender como, mas lá na frente você vai ver, opa, a vida está começando a ganhar algumas nuances novas, algumas mudanças de fato, e isso vai ganhando cada vez mais proporção. Bom, gente, então veja que quando falamos já tentei de tudo, é esse tudo mais óbvio. É o tudo de atuar aqui no presente para que a coisa mude. Mas, muitas vezes, esse tudo precisa envolver esse lugar da base, esse lugar do retorno, esse lugar da revisão da história, da revisão da vida, tá? Muitas vezes as nossas atuações são pensando, daqui para frente eu vou fazer isso. Mas isso só são camadas que vão se sobrepondo, como eu disse anteriormente, vão formando entulhos. Algumas coisas até podem ser funcionais, mas elas não eximem a gente de aproximar e de curar essa dor original. Então, mais do que colocar coisas positivas aqui, é ajustar as coisas que não estão funcionando, né? Então, em vez de colocar mais, pega o que já tem e também reforma, também cria coisas novas, mas reforma com o próprio material, sabe assim? Não joga fora e coloca outro, pega e dá uma olhada. Voltar para a base, olhar, estruturar e dar seguimento à pesquisa de onde está o ponto que está tão escondidinho aí dentro de você. Espero que tenha ajudado com essa reflexão, te agradeço mais uma vez a confiança de estar até aqui comigo. Te convido mais uma vez, só clicar aqui embaixo em se inscrever e curtir o vídeo. É sempre um grande apoio e deixe seu comentário, que é um lugar onde você nos ajuda a refletir ainda mais sobre esse tema. Sua história de vida, seu ponto de vista é muito bem-vindo. De restante, eu desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um super beijo.